Presidente da Petrobras alerta sobre risco de desabastecimento de diesel no segundo semestre. Eletrobras lança oferta de ações para a capitalização da companhia que pode movimentar cerca de 30 bilhões de reais. E você vai ver também. Ministro da Saúde critica a saúde privada e pede transparência após anúncio de reajuste. Burnout cresce entre as mulheres na pandemia. Quase metade das brasileiras que trabalham se sentem esgotadas. América Latina registra na Argentina o primeiro caso de varíola do macaco. Artistas plásticos brasileiros criaram uma maneira para mostrar que o lixo pode se transformar em arte ou até em uma fonte de renda. Agora, no Jornal das 18h30. Boa noite, são 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O consumo extra por questões sazonais e circunstanciais pode agravar a falta do diesel no segundo semestre. O alerta foi feito pela Federação Única dos Petroleiros. Baixo nível dos estoques mundiais e os preços em relação ao mercado internacional permitiu que a defasagem do produto entrasse no radar. A presidência da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis afirmou que o Brasil não vai passar imune à escassez global do produto, especialmente se a Petrobras não alinhar os seus preços ao do exterior, que chegou a 28% no início de março. O ex-presidente da FECombustíveis, Paulo Miranda, disse que um posto no Ceará com bandeira branca chegou a ficar 3 dias sem diesel. Postos de combustíveis de grandes bandeiras ficam com 70% do produto comercializado e a importação da quantidade restante dilui a diferença de preços entre os mercados interno e externo, explicou o presidente. Já os postos sem bandeira ficam em desvantagem, porque compram pouco da Petrobras e dependem de importadores regionais. Outros fatores que podem agravar a falta do diesel é o fim do isolamento social e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Com o risco eminente de desabastecimento, os produtores estão pressionando o uso do biodiesel como forma de amenizar eventualmente o impacto nas bombas. O Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Petróleo e Gás estão monitorando os estoques. Os comerciantes brasileiros ficaram mais otimistas em maio, segundo dados de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O levantamento mostrou que o índice de confiança do setor subiu 5,7% em relação a abril. O aumento inesperado nas vendas foi o principal motivo para a confiança dos comerciantes voltar a crescer, reflexo da melhora da pandemia. A flexibilização das medidas restritivas levou à volta dos consumidores dentro das lojas. E os números da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, confirmaram o sentimento do setor. O índice de confiança marcou 120,2 pontos em maio, o que representa um aumento de 5,7% na comparação com abril. Já o dado que avalia as condições atuais do empresariado marcou 102,2 pontos, 11,8% a mais do que abril. E o componente que mede a expectativa dos comerciantes voltou a crescer após 4 meses de queda e marcou 150,8 pontos, um crescimento de 3,7% na comparação com o mês anterior. A CNC destacou ainda que houve melhora da confiança entre as empresas varejistas de pequeno porte. O indicador de confiança cresceu 10,2% em um ano entre os grandes varejistas, enquanto a expansão entre os pequenos empresários do setor no período foi de 32%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, marcando o seu terceiro recuo semanal consecutivo. Em linha com o enfraquecimento da dívida norte-americana no exterior, diante da redução das apostas de aumento muito agressivo nos juros nos Estados Unidos. A moeda norte-americana recuou 0,48% e encerrou o dia cotada a R$ 4,738 na venda.
E a Eletrobras anunciou hoje a oferta de suas ações no mercado. A operação pode movimentar cerca de 30 bilhões de reais e começa na próxima sexta-feira. A oferta, que inclui a emissão de 627 milhões de ações ordinárias e a venda de 69,8 milhões de ações atualmente detidas pelo BNDES, pode movimentar cerca de 30 bilhões. A oferta ainda poderá ser acrescida em 104,6 milhões de ações ordinárias, o que levaria o montante movimentado para cerca de até 35,3 bilhões. Cada ação terá valor unitário de R$ 44. O valor mínimo para investidores de varejo participarem diretamente da oferta foi estabelecido em R$ 1.000. Mas a oferta também estará disponível para participação indireta, em que o investidor poderá utilizar recursos do FGTS por meio de fundos mútuos de privatização, FGTS. Nesse caso, o valor mínimo para a adesão da oferta será de R$ 200. A oferta será realizada simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos e terá a participação de 12 bancos de investimentos. E olha só, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou o aumento de preços dos planos individuais e familiares aprovado pela ANS na quinta-feira. O reajuste de 15,5% para o período de maio de 2022 até abril de 2023 é o maior desde 2000. A declaração foi dada no perfil oficial do ministro no Twitter. Na publicação feita na rede social, Queiroga disse que são necessárias mudanças estruturais no sistema privado, como maior transparência, mais eficiência e ampliação da concorrência. Hoje, os planos das mensalidades arcadas pelos brasileiros que contratam um plano de saúde não necessariamente estão associados com a qualidade do serviço prestado, afirmou o ministro. O percentual de reajuste dos planos de saúde anunciados na quinta-feira também é o máximo que poderá ser aplicado em cima das mensalidades reduzidas pelo índice de 2021. O ministro afirmou que enquanto medidas como a mudança no modelo de cuidado e Open Health não forem implementadas, os brasileiros continuarão reféns dessa ineficiência. O Open Health, já defendido por Queiroga em outras ocasiões, é um sistema similar ao Open Banking criado pelo Banco Central, que permite um compartilhamento mais amplo de dados sobre clientes entre as instituições financeiras. Na visão de Queiroga, a aplicação da mesma lógica ao setor de saúde permitirá um maior conhecimento sobre o uso do sistema complementar, podendo acarretar em redução de gastos públicos e fraudes. E olha só, a Polícia Civil de São Paulo realizou hoje uma nova operação da Cracolândia no ponto de concentração de usuários de drogas no centro de São Paulo. Além das viaturas, estava no local um veículo blindado. A ação começou por volta das 4h30 da tarde e teve a participação da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana. Dependentes químicos foram revistados na Rua Helvétia, na esquina com a Avenida São João. E veja a seguir, a América Latina registra na Argentina o primeiro caso de varíola do macaco. E ainda, artistas plásticos brasileiros criaram uma maneira para mostrar que o lixo pode se transformar em arte. Nós voltamos em instantes, até já! Nós estamos de volta, 18h41. Vamos falar sobre a guerra. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu hoje que precisa encarar a realidade e conversar com Vladimir Putin para dar fim à guerra. Enquanto isso, a Rússia diz ter conquistado a segunda cidade no leste da Ucrânia nesta semana. A mudança de discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vem acompanhada de bombardeios cada vez mais intensos no leste da Ucrânia. Zelensky afirmou hoje que a Rússia quer transformar a região do Donbás em cinzas, até que ninguém mais possa viver lá. O líder ucraniano disse que 9 pessoas morreram no ataque a Kharkiv ontem. Todas as vítimas eram civis. Entre elas estavam um bebê de 5 meses e o pai. Os combates mais intensos se concentram em Luhansk.
Russos e ucranianos lutam pelo controle de uma estrada estratégica que liga as duas últimas grandes cidades que ainda não estão sob controle de Moscou, Lysychansk e Severodonetsk. Separatistas pró-Rússia dizem que conquistaram hoje a cidade de Liman, que fica perto dessas duas cidades. Os russos já ocupam 90% da província no leste do país. O ministro das Relações Exteriores ucraniano fez um vídeo pedindo mais armas pesadas para conter os ataques russos. Enquanto isso, em Moscou, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o Ocidente declarou uma guerra total contra o país e que a russofobia está aumentando. E olha só, a varíola do macaco chegou à América Latina. As autoridades de saúde argentinas confirmaram o primeiro caso do vírus no país, que já foi registrado em cerca de 20 países. Segundo a imprensa argentina, trata-se de um homem de 40 anos que voltou da Espanha. O paciente está em boas condições e as pessoas próximas estão sob controle clínico e epidemiológico, sem apresentar sintomas. O Ministério da Saúde também notificou o surgimento de outro caso suspeito de um residente na Espanha, que está visitando a província de Buenos Aires e não tem ligação com o paciente anterior. A varíola do macaco é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido aos seres humanos por animais infectados. A transmissão de pessoa para pessoa é possível, mas é rara. A doença foi identificada pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo e atualmente é considerada endêmica em uma dúzia de países africanos. A aparição em países não endêmicos preocupa os especialistas, mas os casos até agora são leves e nenhuma morte foi notificada. Mais de 200 casos já foram registrados em cerca de 20 países. O burnout cresceu entre as mulheres ao longo da pandemia. Quase metade das brasileiras que trabalham se sentem esgotadas. É isso mesmo. A conclusão é de uma pesquisa realizada por uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Foco, anos de estudo e a construção de uma carreira de sucesso. Viagem internacional, fuso horário, tendo que fazer a reunião na hora do almoço, sem hora para chegar, sem hora, enfim, para sair, uma loucura. E aí, junto com a minha carreira de executiva, eu era professora universitária e também me dedicava a alguns trabalhos terapêuticos para mulheres, né? Que um assunto ali para o qual eu me dediquei também. Ana Tomazelli tinha um emprego dos sonhos, ou melhor, os empregos. Mas foi justamente esse acúmulo de funções que fez o corpo dela pedir socorro. O que acontece em 2018? Eu fico sem voz. Por 10 dias, sou hospitalizada, afastada do trabalho, coisa que nunca tinha acontecido. E vou entender, então, por que isso aconteceu. Não era um resfriado, não era uma simples estafa. E, psicologicamente, entendi que nesse mesmo período, um projeto que eu tinha feito, muito importante para o segmento onde eu atuava, ele foi lançado e foi divulgado na mídia, mas ele foi sem o meu nome. A resposta física estava ligada à mente. Procurei uma pessoa profissional de psicologia, contei o que estava acontecendo, iniciei ali um tratamento, um acompanhamento terapêutico. Esse profissional me indicou um profissional de psiquiatria. Falou, olha, para compor esse diagnóstico, acho importante falar com essa pessoa. Ana foi diagnosticada com burnout, um fenômeno ocupacional que em janeiro deste ano foi incluído na nova classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. A palavra significa esgotamento, com sintomas de exaustão extrema e estresse gerados no ambiente de trabalho. Quando falamos de esgotamento, ele não vai fechar ali em um quadro, tem que ter outros sinais e sintomas, né? Mas se juntarmos aí o esgotamento físico e mental, ao qual aí o sujeito ele vai ficar com a produtividade menor, ele vai querer realmente não ir para o trabalho, vai querer dormir, vai dormir, mas ele vai acordar cansado, o sono não é reparador, vai ficar mais irritado, concentração vai cair, né? É um problema profissional que, especialmente para mulheres, soma-se às questões do lar e família,
como relata a Ana, cujos filhos, na época do diagnóstico, tinham 8 e 18 anos. Eu estava casada com meu segundo marido, que não é o pai deles, então veja, administrando o ex-marido, os filhos, ex-marido com guarda compartilhada, os filhos, o casamento, o trabalho, toda a casa. Durante a pandemia, o trabalho remoto associado aos cuidados com a casa e filhos de forma simultânea afetaram mais ainda a saúde mental feminina. O burnout aumentou bastante entre as profissionais daqui do país. Segundo um levantamento realizado pela empresa de auditoria internacional Deloitte, 44% das brasileiras afirmaram estar esgotadas. A pesquisa foi realizada entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano, com 5.000 mulheres de 10 países, sendo 500 do Brasil. Depois de encarar o problema de frente e observar esse crescimento, que não começou agora, Ana resolveu mudar de vida e passou a dar suporte a mulheres que enfrentam o mesmo drama. Em 2019 eu fundo a ONG e aí chego em 2022 com uma relação com um trabalho muito reeditada, eu vou chamar dessa forma. Então a maneira como eu trabalho, continuo trabalhando bastante, trabalho não só na ONG, mas também trabalho numa startup de atendimento ao cliente. A organização não governamental fundada pela Ana é o IPFEM, Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino, que atua para ensinar a identificar e interromper os processos de violência socioemocional na família, nos relacionamentos e, claro, no trabalho. E saber que eu entrego um mundo menos difícil para alguém já compensa tudo. Mas como identificar o burnout? E o que é o sinal de alerta que você tem que pedir socorro quando você vai realizar atividades simples, que antes você sentia prazer e que agora você não sente mais prazer e você tem dificuldade até para fazer. Sabe, você quer fazer e não faz, você tem uma situação de trava. Algumas empresas hoje investem na saúde mental dos empregados, como afirma o professor Sérgio, que é também fundador da Fitter, uma startup de inteligência artificial que mede a felicidade profissional dos funcionários. A gente está sendo muito demandado por palestras para a parte de educação e as empresas agora estão começando a implantar metodologias de medir felicidade, de medir saúde mental e mais do que isso, porque só ter o dado não adianta nada. É ter o dado e interagir de uma forma positiva com as pessoas, porque elas vão produzir mais, inclusive, né? Como ex-paciente de burnout e fundadora da ONG que atua no mesmo segmento, Ana ressalta que o assunto, ainda tabu, precisa de mais atenção. Sendo um fenômeno ocupacional, a gente precisa olhar para essas relações e as empresas estão aprendendo a fazer. Não só por uma falta de vontade, mas por um desconhecimento mesmo, por uma ignorância. Então as empresas estão no caminho, estão aprendendo. Você já parou para pensar qual a quantidade de lixo reciclado no mundo? Pois é, o Brasil soma mais de 214 milhões de habitantes e o consumo nacional gera, por ano, cerca de 82 milhões e 500 mil toneladas de lixo e muito pouco ainda é reciclado ou recuperado. É isso mesmo, e pensando nesses números, artistas plásticos de várias partes do Brasil criaram uma maneira para mostrar que o lixo pode se transformar em arte ou até mesmo uma fonte de renda. O que para muitos é apenas material de descarte, papel velho, incômodo, para o Léo é uma matéria-prima importante. Aí eu faço uma homenagem ao papelão, que é a família, que é o craft, que é a proteção, que é o material que tem realmente uma expressão muito grande na nossa cadeia de reciclagem. Ele atinge quase 70%, ele vai e volta, ele é o que queremos para todos os outros materiais. Por ano são produzidas em todo o planeta mais de 2 milhões de toneladas de lixo. E o Brasil é o quarto país que mais se produz resíduos, milhões e milhões de toneladas. E menos de 2% disso é reciclado.
De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, quase 40% dos resíduos no Brasil continuam sendo destinados aos lixões a céu aberto. A projeção do Banco Mundial e da ONU é que na metade do século, se o ritmo atual for mantido, teremos 9 bilhões de habitantes e 4 bilhões de toneladas de lixo urbano por ano. Acho que ainda temos muito que melhorar. Eu acho que enterramos milhões ainda em alguns lugares impróprios e o mínimo que teríamos que ter a consciência como país, como um povo que sabe cantar e que sabe dançar, também devia saber reciclar também. Com os artistas plásticos, papelão se transforma em esculturas, peças de decoração e até robôs de brinquedo. Olha só esse que o Jota construiu com peças de computador e impressoras. Além de arte, se tornou uma fonte de renda. Até aqueles que estão sem um caminho, né, o que fazer e tal, e aqui com esse material o investimento é quase zero. O que vai é a criatividade. Quando você tem uma inspiração, melhor ainda. Para os artistas, essa triste realidade do desperdício pode mudar se o mundo começar a se conscientizar da importância da reciclagem, começando pela valorização dos catadores de materiais recicláveis. Eu acho que essa luta não terminou, ela é contínua, ela precisa de ser aperfeiçoada, precisamos de políticas, né, que realmente, independente de qualquer situação, apoiem, porque eles são os agentes, são agentes ambientais que colhem, que coletam ou que se organizam nos seus galpões e nas suas associações, transformando, né, um material que não é lixo, ele é matéria-prima para outras coisas. E antes de encerrar, olha só, os canadenses de Ottawa decidiram celebrar os 70 anos da rainha britânica Elizabeth no trono de uma forma bem inusitada. Pois é, eles realizaram um desfile de cães corgi, a raça preferida da realeza britânica, olha só. O que não faltou no evento foi criatividade. O sorriso de uma rainha e a pose elegante de um rei. Teve até aquela pausa para diversão entre amigos. O desfile chamou a atenção no Canadá quando dezenas de pessoas levaram seus cachorros para uma parada de corgis, organizada em homenagem ao jubileu de platina da rainha Elizabeth II. A monarca teve mais de 30 corgis durante décadas desde que completou 18 anos. Foi esse gosto pela raça que originou a brincadeira. Kim Bertens compareceu ao desfile acompanhada pelo parceiro e sua filha de 4 patas, a corgi Lois, que usava uma tiara. Achamos engraçado ver muitos corgis juntos e queríamos comemorar pela rainha. Pelo visto, a rainha tem vários motivos para gostar de cão corgi. Eles são cachorros engraçados, me fazem sorrir todos os dias. Ela é muito linda, leal, ama crianças, as pessoas. É um cachorro especial. No início do próximo mês, a Grã-Bretanha vai homenagear a rainha com 4 dias de celebração. Parabéns e vida longa, rainha! Vamos falar um pouco sobre futebol. Paris já foi tomada pelos torcedores do Real Madrid e do Liverpool, que chegam à Cidade Luz para a final da Liga dos Campeões da Europa. A grande final será realizada amanhã às 4 da tarde e espanhóis e ingleses estão confiantes em suas equipes e planejam a festa. A Praça da Prefeitura de Paris foi o ponto de encontro escolhido pelos torcedores, onde tiraram fotos com a taça da Champions. Num campo montado no local, crianças jogaram futebol já no clima da grande final europeia. Os ingleses estão confiantes em uma revanche da final de 2018, quando o time espanhol levou a melhor. Nós provamos que temos um grande time e alguns grandes jogadores. Precisamos respeitar o Real Madrid, mas também precisamos fazê-los ter medo de nós. O torcedor do Real Madrid, Pablo, que veio da capital da Espanha para a partida, disse que a tradição vai prevalecer mais uma vez e que os madrilenhos vão conquistar mais uma Champions. Este jogo é uma final, é sempre um jogo muito difícil. O Liverpool tem uma grande equipe, mas estamos confiantes porque o Real Madrid sempre vence as finais. O Real está em sua 5ª final da Liga dos Campeões da Europa em 9 anos.
Caso vença neste sábado, os espanhóis ganharão o campeonato pela 14ª vez. Já o Liverpool busca seu 7º título continental. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Ótimo fim de semana.